Imagina que você está andando em um centro comercial cheio de lojas de todos os tipos. São 5:30 da tarde. Ainda é dia. Muito movimento, muita gente, muitos anúncios nas fachadas e paredes dos prédios, muitas coisas, muita poluição visual. Olhando uma vitrine de sapatos, você de repente vê uma imagem de um sapato alto verde colado na pele das costas de uma mão. Se afastando para entender o que você está vendo, você vê uma pessoa com o corpo completamente coberto de inúmeras imagens e palavras. A pele dela é feita de objetos, pessoas, letras, números, frases, cores e formas. O corpo, feito de imagens, se funde visualmente de forma difusa com a vitrine que está atrás dela, numa sobreposição e mistura de imagens que causa uma espécie de vertigem visual. Em seguida, você lê, também colada na mão, as palavras louca obsessão. E aí outra imagem de sapato, dessa vez um mocassim. Você continua a ver e ler o que está pregado nesse corpo e a próxima palavra é saudão. Seria então alguém contratado pelo dono da loja para fazer a propaganda de seus produtos? Tentando decifrar o que está acontecendo, você continua seguindo com os olhos uma espécie de trilha anatômica. Subindo pelo braço, você encontra um relógio de proporções exageradas e do lado do relógio a pergunta: você vai parar? Várias imagens de objetos como um vaso de planta, um abajur, uma air fryer, um óculos escuros e peças de roupa te levam até o ombro, onde letras garrafais gritam irresistível. Várias versões da palavra mais, em diferentes tamanhos, fontes e cores, junto com o símbolo da soma, da adição na matemática, preenchem toda a parte de cima mais arredondada do ombro e também do trapézio. Seu olho segue o caminho para o rosto, onde chama a atenção a frase "o abismo entre as promessas e o mundo real", colocada bem na testa. Logo abaixo, outra frase com letras menores: "não tem preço". Entre as sobrancelhas, tudo. A imagem de um celular ocupa quase toda a bochecha da pessoa. Entre a boca e o nariz, em letras vermelhas, está escrito grátis. Na outra bochecha, uma mão segura uma maquininha de cartão de crédito. Na orelha, a imagem de uma joia cheia de brilhantes e rubis serve como um brinco exagerado. Na garganta, um colar de pérolas e a frase "chega de engolir". Retrato da sociedade brasileira. Essa frase está colada no meio do peito. Um quadrado amarelo enorme que vai do peito a quase o umbigo estampa um título em letras pretas: "O Diferentão". Na barriga, um enorme sanduíche de hambúrguer de carne e a frase "malhar previne". Tampando os mamilos, 2 emoticons, aquelas carinhas amarelas que usamos no WhatsApp. Uma tá sorrindo e a outra tá triste. Hoje tem Mega Sena acumulada, diz um dos cartazes grudados dentro de uma lotérica. Uma pessoa de costas posicionada exatamente debaixo do cartaz tem um grande cifrão pregado na parte de cima das costas. Ela pega uma caneta e começa a preencher uma das fichas disponíveis no balcão. Na região da lombar, uma pergunta: você venderia seu rim? Ocupando toda a outra lombar, há um desenho grande em dourado de um rosto de uma estátua grega, com o cérebro exposto e um machado encravado nesse cérebro. Uma foto realista de uma mão segurando dólares está colocada no final do cabo do machado. No cabo, uma frase escrita em letras pequenas: "A vida é incrível quando se tem". A palavra vazio aparece logo ao lado, colada na horizontal. Uma fila formada por aproximadamente umas 10 pessoas se forma em um dos guichês da lotérica. A quinta pessoa é outra pessoa toda coberta de imagens e palavras. Um senhor de meia idade, que está na fila, interage. Ele tenta ler tudo o que está sob o corpo. A pessoa com a pele de imagens gira o corpo e tenta colocar os braços e as pernas e o tronco numa posição que facilite a leitura das imagens e frases mais escondidas. Uma espécie de dança surge a partir de movimentos inusitados. Do outro lado da calçada há uma loja com dezenas de bolsas, mochilas, pochetes, malas de tudo que é cor e estampa, penduradas de cima a baixo. Você demora a notar, mas bem na frente dessa quantidade de bolsas, uma pessoa toda coberta de imagens e palavras está completamente parada, sem qualquer movimento.
Ela está tão integrada ao ambiente que parece um camaleão que camufla sua pele de acordo com seu habitat. Se você não tivesse bem atento, ela passava desapercebida. Seu corpo some nesse excesso de coisas e só o que move são seus olhos. O indivíduo desaparece naquilo que consome e produz. Numa loja de roupas e materiais esportivos, uma das pessoas que está com o corpo coberto de imagens e palavras surge dentro da vitrine, do lado de um manequim que veste um casaco com um capuz, calça de moletom e um tênis. A pessoa incorpora a postura do manequim e coloca seus braços em uma posição muito parecida, compondo com ele um dueto estático. Quem é o manequim agora? Daí a pouco, outro performer com o corpo coberto por palavras e imagens se coloca do lado de fora da vitrine e se posiciona de tal maneira na relação espacial com os dois que agora eles três, juntos, formam um trio. Mais à frente, há um furdunço em volta de uma banca de revistas. Uma pequena multidão se juntou para assistir desaparecimentos. Pessoas cobertas de imagens e palavras estão imersos em um lugar cheio de revistas, jornais, cartazes e livros. Como se trata do mesmo tipo de material que está nos seus corpos e nas paredes, a camuflagem agora é perfeita. Os olhos levam um tempo para perceber e destacar do fundo o volume dos corpos. Movendo devagar, eles agacham, se contorcem, manipulam as revistas, giram, inclinam e se misturam compondo uma paisagem coreográfica que alterna sumiços e aparecimentos. Os transeuntes que pararam para assistir ficam apontando, tirando fotos e fazendo filmes com o celular, comentando em voz alta tudo o que vem e também o que não vem. 3 performers se colocam perto de uma das latas de lixos da rua, onde se acumulam umas caixas de papelão. Um por um, vão se chegando e se aproximando um do outro, até formarem um aglomerado de 9 corpos que vão se encostando um no outro, se misturando com as caixas de papelão. Durante a ação, é difícil entender onde começa um corpo e termina outro. Você vê uma perna e 2 cabeças juntas, um pedaço de tronco, a imagem de uma boca, uma bunda junto com um cotovelo e 3 pernas, um pé e uma barriga. Parece que jogaram no lixo pedaços de corpos. A fricção entre os corpos vai rasgando e destruindo a pele de produtos e jargões publicitários. Voltando a ser corpos mais humanos, um por um vai deixando o local. Seminus e cheios de marcas no corpo, eles deixam o local e somem na cidade. Quando o último indivíduo deixa o lugar, fica no chão o lixo de papel deixado para trás. Alguns transeuntes que pararam para testemunhar o acontecimento aplaudem. Oi, eu sou a Rebeca e esse é o episódio 3 do Desvios, o podcast do Coletivo Transverso. Hoje estamos escutando a Luciana Lara, da Antes Status Quo Companhia de Dança, falando da obra Camaleões. A Luciana é artista criadora da dança contemporânea, coreógrafa, pesquisadora, dramaturgista, professora, fundadora e diretora da Antes Status Quo Companhia de Dança. Ela fez especialização em coreografia e coreologia no Laban Center, em Londres, e é mestre em artes pela Universidade de Brasília. Sua pesquisa envolve dramaturgia na dança, percepção, novos formatos e suportes para a criação em dança, a relação com o espectador, a relação entre o corpo e a cidade e, mais recentemente, a relação entre corpo e telas. A Antes Status Quo Companhia de Dança é um grupo independente de criação, pesquisa e experimentação em dança contemporânea, com mais de 35 anos de trabalho ininterrupto. É um dos mais renomados e atuantes grupos de dança do Centro-Oeste e seu trabalho se destaca pela pesquisa de linguagem, tendo o corpo sempre no centro das questões dramatúrgicas. A companhia pesquisa novos formatos para suas obras, como trabalhos site-specific, intervenção urbana, instalações coreográficas, obras caminhantes e itinerantes, performances e videoconferência e obras híbridas, onde a presença do corpo se faz virtual e presencialmente. O grupo já criou várias obras e já se apresentou em importantes festivais nacionais e internacionais. Esse currículo é bem extenso e você pode saber mais acessando o perfil da companhia no Instagram, que é @antestatusquo Cia de Dança.
Camaleões é uma intervenção urbana feita de desaparecimentos. Corpos, totalmente cobertos por recortes de revistas e material de publicidade, perdem seus contornos e se fundem a vitrines, entradas de lojas, paredes, muros, outdoors e outros ambientes de grandes centros comerciais. Os desaparecimentos ressignificam a poluição visual do ambiente urbano e levantam questões sobre a superexposição a uma quantidade enorme de informações, o uso do corpo como recurso publicitário, o consumo exacerbado e a crescente mercantilização da vida moderna. A obra estreou em 2009 e já participou de diversos festivais nacionais e internacionais. Ela faz parte da pesquisa Corpo-Cidade, desenvolvida pela companhia há mais de 20 anos. Vamos ouvir um pouco mais da Luciana falando dessa pesquisa e da trajetória de Camaleões. Camaleões surge dentro da pesquisa Corpo e Cidade, que a Anti-Status Quo Companhia de Dança tem desenvolvido desde 2003. Na época, a gente estava criando um espetáculo chamado Cidade em Plano. Esse trabalho tinha a ideia de investigar a relação do corpo especificamente com a cidade de Brasília. Para isso, a gente se propôs sair das 4 paredes do estúdio de dança e ir para a rua vivenciar os espaços urbanos. A ideia era colocar o corpo na relação com a arquitetura de Niemeyer e sentir sensorialmente a proposta urbanística de Lúcio Costa. O intuito era sentir o corpo no contato direto com a cidade, reconhecer os estímulos, coletar as sensações. De volta na sala de ensaio, a gente tentaria trazer a experiência em movimentos e ideias coreográficas. Mas foi tão diferente mover na rua. Havia tantas coisas intraduzíveis. Algumas ideias e achados, por exemplo, só funcionavam mesmo na rua, onde o corpo podia estabelecer relações reais com a materialidade do espaço real. O processo criativo de Cidade em Plano acaba inaugurando a pesquisa Corpo-Cidade e, com ela, novos caminhos para a criação, apresentando um outro campo de interesse e atuação artística para o grupo. O trabalho na rua realmente gerou uma mudança de perspectiva. Eu diria ética e estética do meu fazer. Desde essa experiência, mesmo quando não estou fazendo um trabalho especificamente na rua, eu sinto a sua influência. Os aprendizados se refletiram no espetáculo Cidade em Plano. E olhando em retrospectiva, a gente sente que esse trabalho representa um marco na trajetória da companhia, porque representa uma mudança na forma de pensar o espaço, de pensar a relação com o espectador, de pensar o movimento e os conceitos que permeiam nossas noções do que é coreografia. Assim que Cidade em Plano estreia em 2006, com a vontade de continuar a pesquisa na rua, criamos um projeto chamado Jamais Seremos os Mesmos, com o intuito de pesquisar intervenções urbanas. Na época, era o que se aproximava mais com o que achávamos que fazíamos. Foi dentro do projeto Jamais Seremos os Mesmos que o Camaleões surge. O trabalho que a companhia faz na rua é resultado de uma investigação com, no e a partir das características de um espaço público. Partimos de um estudo que a gente gosta de chamar de dramatúrgico crítico, sobre as especificidades de um local, investigando as várias camadas, dimensões e potenciais que um lugar tem para a criação imagética, poética, metafórica, simbólica, contextual e relacional. A cidade, nesse trabalho, é muito mais que um cenário. É contexto e dramaturgia que motiva a pesquisa de movimento, as ideias de corpo e as relações estabelecidas com o espaço. O trabalho busca, na fricção entre a realidade e a ficção, gerar uma experiência outra com a realidade, onde as situações criadas artisticamente se confundem com a vida e revelam dimensões escondidas pelas convenções do que é arte e do que é dança e pela mecanização do corpo-mente causada pela alienação do cotidiano. É sempre muito diferente as reações das pessoas em cada cidade que Camaleões passa. Isso varia por tantas dimensões que muitas vezes não temos muito como saber. Pela nossa experiência, o trabalho na rua muitas vezes traz à tona o que já está latente naquele momento, no contexto específico daquele espaço urbano ou no contexto sociocultural, político e econômico do momento, também específico daquela cidade ou país. No Festival FIAC, por exemplo, na Bahia, quando estávamos fazendo a intervenção no centro de Salvador, na rua 2 de Julho,
onde tinha uma variedade muito grande de lojas, como farmácias, lojas de materiais para fantasia de carnaval, açougue, supermercado, bar, lotérica, banca de jornais. Havia ainda uma espécie de feirinha informal com barraquinhas de frutas e produtos importados bem no meio da calçada. Era 17h30 da tarde, horário de final de expediente, a rua estava bem cheia e era dia 25 de outubro de 2018, 3 dias antes da votação do segundo turno para presidente do Brasil, a disputa entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Camalhões atraiu um público grande, específico, que era do festival, e tinha ido ali especialmente para ver a intervenção e pessoas também desavisadas, que não sabiam do que se tratava, transeuntes e trabalhadores do comércio local, gente que estava passando ali naquela hora. Desde o começo da performance, sentimos que o lugar era diferente, porque as pessoas gritavam como numa feira e faziam perguntas e comentários sobre a performance em voz alta. Havia uma curiosidade grande sobre o porquê estávamos ali, e ao mesmo tempo uma espécie de descontentamento, porque alguns achavam que nós éramos algum concorrente de alguma loja que estava roubando a atenção dos potenciais clientes da feira, por exemplo. Em algum momento, algum comerciante dessa feirinha informal gritou que éramos do PT e que aquilo era propaganda do Haddad, e aí foi uma algazarra. As pessoas começaram a gritar, algumas falavam para a gente voltar para casa, outras aplaudiam. Foi realmente uma loucura. Começaram a discutir sobre em quem a população devia votar e quem ia ser o presidente da República enquanto a intervenção acontecia. Um verdadeiro fórum de discussão política que misturava com a leitura também do que estávamos fazendo. Felizmente, para nossa sorte, havia mais gente a favor do PT, que eram simpáticos a nós e nos deram muito apoio até o final da intervenção. Lembro de uma fala específica que uma mulher gritava, dizendo que nós éramos trabalhadores fudidos iguais a todos ali, que ninguém ligava para a arte porque todo mundo está tão preocupado em ter dinheiro para comer no dia seguinte que não tem tempo para isso. E que por isso ela dava apoio para a gente e reclamava que todos os feirantes também deveriam dar. Já em Ljubljana, na Eslovênia, Europa, havia também muita gente na rua, mais ou menos no mesmo horário. E as pessoas assistiam a performance de forma mais discreta e distante, também muito curiosas, mas completamente em silêncio. Essa foi a Luciana Lara, da Antes Status Quo Companhia de Dança. Para nós do Coletivo Transverso, é inspirador acompanhar o trabalho da companhia, especialmente nas suas experimentações de linguagem e na criatividade das abordagens do corpo na sua relação com o espaço urbano. Em 2021, tivemos o prazer de trabalhar em parceria na publicação da revista Quantas Cidades Tem em Mim, que foi editada pelo Transverso e reuniu obras de vários artistas, em colagens, lambes, zines, textos e fotos. A revista faz parte do projeto Quantas Cidades Tem em Mim, do Coletivo Transverso e do Grupo Mesa de Luz, que contou com oficinas online de dramaturgia urbana, editoração de 2 revistas e criação de 2 obras audiovisuais. Para saber mais do projeto, baixar gratuitamente as publicações, assistir aos vídeos e também ver mais do trabalho do Coletivo Transverso, acesse coletivotransverso.com.br. E assim encerramos mais um episódio do Desvios, que tem roteiro e direção do Coletivo Transverso, edição do Ramiro Galas, assessoria de comunicação da Larissa Sarmento, da Brilha Assessoria, e a nossa design gráfica é a Maíra Zanon, da Ilha Design. O Coletivo Transverso é formado pelo Cauê Maia, pela Patrícia Del Rey e por mim, Rebeca Damian. O podcast Desvios faz parte do projeto de manutenção de grupo do Coletivo Transverso e tem apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Obrigada por escutar até aqui. Até a próxima.